Bom dia, irmãos. Vamos começar mais uma aula da nossa EBD, né? As turmas adultos, o MP e UPA. E quem mais estiver assistindo aí a nossa aula pelo YouTube e quem for assistir também depois, a nossa revista é essa daqui. É tudo sobre Jesus. Tá pegando bem aí, né? É tudo sobre Jesus. E a nossa aula hoje é a terceira aula, Jesus, o Cordeiro Pascal. O tema é tudo sobre Jesus, é sobre o ensino sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nós tivemos a primeira aula sobre o descendente da mulher, foi com o professor Felipe. Domingo passado, o descendente da mulher é aquele texto lá de Gênesis 3,15, né? Que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Na segunda aula, o presbítero Amauri, domingo passado, falou sobre Deus proverá um cordeiro, a figura na história de Abraão, quando Deus pede que ele sacrifique o seu filho, né? Na verdade, o sacrifício não era do seu filho, já prefigurar esse outro, que Deus proverá um cordeiro. E agora, na terceira lição, a gente vai estudar sobre Jesus, o Cordeiro Pascal. Nós sabemos que a Semana Santa, chamada Semana Santa, né? Nossa aqui, é o momento onde nós, a cristandade em geral, lembra da paixão de Cristo, né? Da chamada paixão de Cristo. Dos últimos momentos de Cristo, da sua prisão, do seu martírio, da sua crucificação e também da sua ressurreição. Nós, comumente, né? É algo até entre evangélicos, dizer que nós não comemoramos a Páscoa, né? Claro, né? A Páscoa a gente vai ver, vai ter um momento em que ela deixa de existir e passa a ser substituída pela ceia do Senhor, que nós lembramos, pelo menos na maioria das igrejas é comum a gente uma vez por mês estarmos comendo do pão e bebendo do vinho, lembrando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e também proclamando a sua ressurreição e a sua volta. Mas os momentos, né? Nós também somos muito levados a achar que isso é coisa de católico, né? O catolicismo, por conta do calendário litúrgico, né? Não, nós não celebramos a Páscoa, Semana Santa, toda semana é Semana Santa. Isso é correto, né? Porém, um momento onde paramos para lembrar do sacrifício de Cristo, para lembrar mais especificamente, pensarmos e refletirmos sobre a sua obra, é um momento importante para a vida da igreja. E aí, quando nós falamos de Páscoa, a gente tem que relembrar e entender o que era o Cordeiro Pascal, por que Jesus passa a ser esse Cordeiro Pascal, né? Por que aquele Cordeiro significava, simbolizava, prefigurava o nosso Senhor Jesus Cristo. E os elementos da ceia do Senhor, o que é que tem a ver com a Páscoa, né? Então a gente vai estudar um pouquinho disso nessa aula, tá certo? Olhar para a Escritura e aprender a respeito da perfeição da obra de Cristo e o verdadeiro significado da Páscoa, ok? Então, pegue sua revista aí, acompanhe, não é? Se você não tem revista, preste atenção, que a gente vai tentar explicar da maneira mais clara possível, porque sabemos que a distância em vídeo aí a coisa não é não é da mesma maneira que estivéssemos juntos, né? Fisicamente, presencialmente, tá certo? Mas vamos caminhar nessa estrada aí da Páscoa para nós aprendermos um pouco mais sobre a Páscoa, tá bom? O texto base que nós vamos ler, e você veja aí na sua Bíblia, pegue a Bíblia aí, é o que está no livro do Êxodo, capítulo 12. Livro do Êxodo, capítulo 12, do verso 1 até o verso 14. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro,
Então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Texto belíssimo e num momento muito duro, né? Deus ia Deus estava anunciando a 10ª praga sobre o Egito, antes do seu povo ser liberto. A 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E para que essa morte também não recaísse sobre os hebreus, que eram escravos no Egito, Deus diz a Moisés para avisar o povo para pegar um cordeiro, imolar o cordeiro, e o sangue do cordeiro eles deviam passar nos umbrais da porta, nas vergas da porta, para que o anjo da morte, quando passasse dizimando, né, matando os primogênitos, não o fizesse também sobre aquelas casas sobre as quais estava aspergido o sangue dos cordeiros. E eles deveriam também pegar esse cordeiro, assar e comer da carne dele. Essa era a ordem de Deus. E mais, ele disse que depois disso, isso fosse feito como estatuto perpétuo, ou seja, isso continuasse a ser feito pelos hebreus como lembrança desse dia em que Deus fulminou os primogênitos do Egito, e a partir daí eles são libertos da escravidão do Egito. O faraó os deixa ir finalmente, certo? Esse é o contexto onde esse momento ele acontece, tá certo? Antes da 10ª praga, Deus instituiu o rito da Páscoa, que vigoraria, como eu disse, dado por estatuto perpétuo, até Cristo instituir o sangue, né, e o pão da nova aliança. Esse é o sangue da nova aliança. Então nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, porque o nosso intuito agora é entender a Páscoa, para entender que Jesus, lá no livro de Êxodo, era aquele cordeiro pascal. Tá bem? Então no verso 2, ele diz assim: este mês, deixa eu pegar aqui para eu ler de novo aqui para vocês. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Interessante que não diz aqui qual é o mês, né? Aqui no texto do capítulo 12. Mas no capítulo 13, verso 4, diz assim. Capítulo 13, verso 4. Hoje, mês de Abibe, estais saindo, quando o povo estava saindo lá do Egito. Então, como isso deu praticamente imediatamente após a morte dos primogênitos, certo? Então, esse mês é o mês de Abibe. Ele aparece aqui
aparece. Olha, para nós entendermos aqui, o mês de Abib seria para nós aqui um período ali entre o mês de março e de abril, tá certo? Seria, ou seja, entre março e abril, ali, terceiro mês para o quarto mês do ano. A importância é que ele entra agora como um marco divisor, como um divisor de águas na história do povo. Você tinha antes da saída do Egito e depois da saída do Egito. Então, para celebrar esse momento, para relembrar esse momento, Deus vai e institui a Páscoa. Deus coloca essa celebração, né, como ordenança para que eles continuem fazendo, para que não só eles, mas que as outras gerações lembrem-se de quando eles eram escravos da terra na terra do Egito e que Deus os livrou com a sua poderosa mão. E aí tem uma coisa interessante de tempo, não é? Antes da Páscoa, né? Antes da instituição da Páscoa, digamos assim, a celebração a passagem de ano dos hebreus era no mês de Tisri, é isso aí, T-I-S-R-I, Tisri, certo? Que era no meio do inverno. Imagina um negócio no meio do inverno, um frio terrível, né? E na cultura oriental, o inverno é sempre ligado à melancolia da terra, à tristeza da terra, aquele ar mais melancólico, mais lento, mais devagar, mais triste, né? Enquanto que o mês de Abib, que é esse que aconteceu a libertação, era a primavera, exatamente o oposto. Aquela coisa alegre, as flores brotando, né? Folhas caindo, tudo isso. Imagine, e olha como isso faz sentido, imagine o povo começar uma peregrinação no deserto em pleno inverno. Não ia ter nem lógica, né? Depois eles vão passar bastante tempo, vão passar alguns invernos lá também, né? Mas lembra que lá tinha a nuvem de fogo, não, a coluna de fogo e a nuvem a proteger o povo, né? Mas aí a ideia da primavera é exatamente o oposto. Sai a tristeza, entra a alegria. Sai a melancolia, entra a exultação. Saem as trevas, entra a luz. Aí a gente vai ampliando isso, sai o pecado, entra Cristo. Olha que coisa espetacular quando a gente olha aqui todo esse aspecto da instituição da Páscoa, o quanto começa a apontar para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Né? Eu sou a luz do mundo. Lá em Cantares, no capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim: eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Ou seja, veja como era importante essa ideia de que o inverno era algo que trazia alegria, trazia tristeza, melancolia, e agora o inverno cessou, a chuva se foi, as flores aparecem na terra e os cantos dos pássaros, como a rola, né, ele fala aqui, ouve-se na terra. Olha que maravilha. Então, essa figura de mudança que a Páscoa trouxe, né, também repercutiu até no calendário, até na relação dos judeus com o calendário, com a terra, com os momentos, com as estações do ano. Veja como a salvação ela é algo que é cósmico, né? A obra de Cristo ela é cósmica, a redenção é sobre toda a criação, que também foi atingida por conta do pecado. A salvação é para os eleitos, redimindo esse povo para Deus, e a obra de Cristo também condena os réprobos, né? Perfume de morte para aqueles que não, cheiro de morte para aqueles que não obedecem a Deus, não obedecem ao nosso Senhor. Mas essa é a estrutura toda o porquê a Páscoa é a principal festa de Israel. O segundo ponto aqui é a prefiguração da obra de Cristo. Então vamos lá. A Páscoa era a principal festa de Israel e agora chegamos no centro da coisa, né? Ela prefigura a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, no verso
3, do capítulo 12 também, Deus dá a seguinte ordem a Moisés e a Arão: falai a toda a congregação, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então aí ele vai explicando, né, que se a família fosse pequena, podia convidar outros vizinhos para juntos participarem do ritual. E aí o mínimo era 10 homens. Teria que ter pelo menos 10 homens, além das mulheres. E dá para ver aqui que a Páscoa, ela era instituída não, deveria ser feita aonde? Nas casas, né? Cada casa fazia isso, cada casa deveria fazer aquilo outro. Mas depois, lá em Deuteronômio, capítulo 16, a gente vai ver que a Páscoa, ela passa a ser feita agora no tabernáculo. Olha lá o texto que diz, o capítulo 16, versos 1 e 2 do livro de Deuteronômio. Guarda o mês de Abibe, lembra lá? E celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Qual é o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome? O tabernáculo, que era ele ali no meio do povo, né? A prefiguração dele no meio do povo, né? Entre as tendas das tribos, e depois no templo. Isso ocorria no templo. Então, o que era algo familiar passa a ser algo agora nacional, né? Primeiro todos faziam juntos e todos depois também no templo faria isso no período da Páscoa para celebrar a Páscoa, certo? Então nós temos o caminhar desses detalhes sobre a Páscoa. Agora preste atenção sobre o cordeiro. O cordeiro tinha que ser macho, sem defeito. Macho e sem defeito. Olha o que diz aqui o verso 5 do texto que nós lemos, do texto da nossa lição. 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, vamos lá. Por que essa questão do sem defeito? Para indicar a perfeição de Cristo. Né? A gente sabe que o corpo, até para dizer que completar mesmo a ideia de que a salvação não poderia estar naquele cordeiro, né? Naquele cabrito que era morto, depois até naquele boi lá. A salvação tinha que atender o requisito da perfeição. Então aquele cordeiro não era perfeito. Por mais que não tivesse mancha, não tivesse doença, não tivesse nada, né? Mas nós sabemos que a criação foi corrompida. Então aquilo ali não poderia. Aquilo ali era um símbolo. Agora símbolo de quê? Ou de quem? Né? Aí apontando para o Cordeiro de Deus, para o verdadeiro Cordeiro Pascal, para o definitivo Cordeiro Pascal, de quem o autor de Hebreus diz que foi feito o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Né? A outra ideia importante aqui é que, veja bem, Deus não disse assim para os hebreus: façam isso, façam aquilo, matem 2 de vocês, cortem seu braço, façam aquilo outro. Né? Não, ele disse: peguem um cordeiro, o cabrito. Ou seja, não era o povo em si que seria o responsável pela sua salvação. Essa é outra coisa que essa ideia do Cordeiro Pascal aponta. A salvação não estava no povo, não estava nos homens. Né? Quando ele olhava para o Cordeiro, era que a salvação estava fora. A salvação está fora do homem, porque no homem só há pecado, só há morte, só há destruição. Então não tem como ele ser salvo por suas próprias obras. Então é preciso algo externo, alguém de fora, vir redimir o homem, vir resgatar. É preciso um resgatador. Lembra da história lá de Ruth, né? É preciso um Boaz, mas nem aquele Boaz era perfeito. Cristo é o nosso Boaz. Cristo é o nosso
o nosso cordeiro. Então a ideia da substituição. O sacrifício de Cristo é substitutivo. E aquilo ali já apontava, porque o cordeiro substituía, né, os homens que trariam as ofertas lá, os sacrifícios ao Senhor. E aí veja a ideia da figura do cordeiro, macho, sem defeito, e que faria a obra que o homem não pode fazer. No capítulo 1 do Evangelho de João, João 1, 29, é dito sobre Jesus o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é que tira o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus. Não eram aqueles cordeiros da Antiga Aliança, não eram aqueles cabritos da Antiga Aliança, mas a pessoa, né, de quem aqueles cabritos, aqueles cordeiros prefiguravam, certo? Que era a figura de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro texto que nos aponta bem para isso é o que está no capítulo 1, versos 18 e 19 da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro. Deixa eu pegar aqui para a gente ler. 1 Pedro. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, versos 18 e 19. Diz assim: sabendo que não fui mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, olha o texto agora, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, a ideia do cordeiro não ter defeito, não ter mácula, não ter nada, né, teria que ser, apontava, na verdade, para o verdadeiro cordeiro perfeito, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E a carta aos Hebreus, também no capítulo 7, Hebreus 7, vou pegar aqui para nós lermos. Hebreus capítulo 7, no versículo 26, ele diz assim: com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula. Quando o judeu lia esse texto, falava inculpável, sem mácula e tal, a referência que ele tinha é o cordeiro que deveria ser sacrificado ao Senhor. E o texto aos Hebreus reforça a ideia da eficiência, né, definitiva do sacrifício de Cristo. Não precisa mais nada acrescentar à obra de Deus. Então, essa é toda essa ideia da Páscoa prefigurando o nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome dele. Bom, terceiro ponto, seguinte, tudo isso prefigurava, tudo bem. Aí, nós chegamos então na consumação dessa obra. Quando a gente termina algo, a gente costuma dizer, tem sempre palavras prontas, né? Pronto, terminei, finalizado, está acabado. Alguns são mais empolgados, graças a Deus, né? Finalmente. Então a gente sempre tem uma palavra para dar um ponto final ali na coisa, né? Isso aí que encerrou, baixa as portas, uma série de coisas que a gente fala. E na época de Jesus, quando um artista terminava uma obra, a palavra que ele costumava dizer era tetelestai. Isso aí é muito famoso, né? Todo mundo sabe. Até quem não sabe grego, né, sabe que foi o grito de Cristo lá na cruz do Calvário, tetelestai, que significa está consumado. Então toda aquela obra que foi anunciada, preste atenção, desde
a promessa lá em Gênesis 3,15, né? E passando pela prefiguração do Cordeiro Pascal, depois uma série de outras figuras que vão apontar para Cristo no Antigo Testamento, que a gente ainda vai estudar, chega-se na cruz do Calvário. Cristo Jesus dizendo, está consumado. A obra está feita. Por que que isso é importante? Por que que isso é relevante para nós entendermos que aquilo também tem relação com a Páscoa? Primeiro porque era período de Páscoa, né? Lembra que Cristo foi crucificado, né? Morto, sepultado e ressurgiu tudo no período da Páscoa. Mas olha bem que coisa interessante. O cordeiro lá na ordenança do Antigo Testamento, ele ficava pendurado lá numa estaca de 9 da manhã, mais ou menos, até 3 horas da tarde. Lembra que Cristo expirou, morreu às 3 horas da tarde, né? De 9 até as 3 horas da tarde. E quando dava 3 horas da tarde, o sacerdote pegava lá e imolava de vez o cordeiro. E sabe o que é que o sacerdote dizia? Tetelestai. O sacerdote dizia isso. Tetelestai. Por que que isso importa? Porque Cristo não só é o cordeiro, como ele também é o sacerdote perfeito. Né? Ele é o sacerdote perfeito, é o sacrifício perfeito, por isso que a obra dele é a única que pode nos redimir do pecado, nenhuma outra. Então Cristo apresenta-se ali também como sacerdote e não somente como a oferta. Né? Cristo é a oferta, Cristo é o sacerdote e Cristo é também o ofertante, porque ele se deu. Né? Ele se deu, ele fala, né, quando ele é preciso, vocês não tiraram a minha vida, eu é que dou a minha vida, né, de bom grado, pelo amor ao meu povo. Um outro ponto disso, um outro aspecto, todo mundo também já ouviu falar uma vez ou outra sobre isso, é que essa palavra também era dita quando uma dívida era paga. Né? Tetelestai. Pronto, tá pago e o escrito de dívida, ou seja, digamos assim, o contrato que selava aquela dívida ali, ele era rasgado, né? Ou seja, ninguém deve mais nada ao credor agora. E lá no texto de Colossenses, capítulo 2, verso 14, Paulo disse que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Né? A dívida que nós tínhamos com Deus era impagável por conta do pecado. Por conta do pecado, nós morremos espiritualmente. Mas Cristo pagou por nós e rasgou a nossa dívida para com Deus. E ao rasgar essa dívida, ele disse Tetelestai. A questão é que o escrito de dívida que foi rasgado, na verdade, foi o seu próprio corpo. Ele que se deu, ele que foi consumado, né? Ele que sofreu por conta do nosso pecado. E ele disse isso, está consumado, a obra foi feita, a dívida de pecado do povo de Deus está paga. E aí nós entramos na parte, já caminhando para o final, da nossa salvação está concretizada. A nossa salvação está fechada. E aí uma das últimas ideias que a gente precisa caminhar para cá é que os irmãos do Antigo Testamento também foram salvos com base na obra salvadora de Cristo. Porque os que foram salvos, eles foram salvos ao olharem para aquele cordeiro que estava sendo imolado, eles entendiam que, e isso é obra do Espírito Santo na vida da igreja desde sempre, né? Eles entendiam que não podiam ser salvos das suas obras por si mesmos, entendiam que aquele cordeiro, por mais bonito, né, sem doença que fosse, não era perfeito, e entendiam que ele prefigurava o Messias que havia de vir, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente e que livraria, como diz lá em João, salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquela cerimônia toda da Páscoa, ela era extremamente importante para a vida do povo hebreu, porque apontava para o Salvador, apontava para aquele que viria. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo já veio, né? O nosso Senhor Jesus Cristo já veio. E no texto de Mateus 26, ele institui a ceia,
os pastores costumam ler esse texto, ou 1 Coríntios 11, né? Sobre a ceia do Senhor, a ceia do povo de Deus, quando o povo de Deus está à mesa, comendo do pão e bebendo do vinho. O que é que tem de importante aí e como é que se relaciona lá com a Páscoa? O verso 7, também do capítulo 12 de Êxodo, diz o seguinte: tomarão do sangue, ou seja, eles têm que cortar, né, imolar o cordeiro, tomar do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, certo? As ombreiras lá. Nas casas em que o comerem. Olha que detalhe importante aí. A gente pensa só no sangue lá do momento, mas tem que ser no sangue nas casas que o comerem. O cordeiro tem que ser imolado, tem que ser assado e tal. E depois eles tinham que comer. E o sangue passado na verga da porta, para que o anjo da morte não consumisse os primogênitos daquela casa também. Mas no capítulo 6, versos 51 a 53 do Evangelho de João, Cristo diz uma verdade extremamente importante, que sem comer da sua carne e beber do seu sangue, ninguém tem vida em si mesmo. Ou seja, ninguém tem a mínima possibilidade de salvar a si mesmo. Somente pelo sangue é que há livramento da destruição. Ou seja, quando Cristo diz assim, comer do sangue, olha, comer da sua carne e beber do seu sangue, imagina os hebreus que estavam ali ao lado ouvindo. Poxa, onde é que a gente viu isso? Lá na instituição da Páscoa. Nós tínhamos que pegar o sangue e passar sobre as vergas da porta e comer a carne do cordeiro. Ou seja, beber do sangue e comer da carne é ter vida em Cristo Jesus. Então aquilo tudo a gente poderia chamar a Páscoa, na verdade, porque Páscoa significa passagem, né? Uns outros significam libertação, o pessoal fala, mas na verdade o nome disso é Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. É dito e ordenado, por exemplo, no verso 8, que o cordeiro tem que ser assado no fogo. O Cristo, né, sofreu e esteve no fogo da ira de Deus por causa dos nossos pecados, por amor a nós. Então, todos os detalhes da Páscoa, quando nós olhamos aqui, todos os detalhes do cerimonial todinho, cada um deles a gente vê o cumprimento na obra de Cristo. Cada um deles nós vemos o quanto Cristo, na verdade, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro Pascal, é o dono, né, daquele sangue que libertou o povo do Egito, que é o mesmo sangue que nos liberta do pecado. É o mesmo sangue que libertará o povo de Deus aí durante a história, enquanto Cristo não voltar. E é o mesmo sangue que condena aqueles que se afastam de Deus, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que são inimigos de Deus e insistem de maneira quanto mais em ser inimigos de Deus. Agora, meus irmãos, vamos atentar para quando estivermos juntos, celebrando a ceia do Senhor, lembrar que comer do sangue e beber comer do sangue, de novo, olha mesmo, beber do sangue, comer da carne, né, do corpo do Senhor. E por isso quando o pastor diz isso, é isso mesmo, nós temos uma estrutura espiritual muito forte ali na ceia. Né? Aqueles símbolos representam que espiritualmente nós bebemos do sangue e comemos do corpo de Cristo. Né? Porque se não fizermos isso, nós não temos vida, né? Como Cristo mesmo falou no texto do Evangelho de João que nós citamos. Então, atentemos para a ceia do Senhor. Atentemos para o quanto a Páscoa apontou para esse momento. Né? O quanto a Páscoa apontou para esse momento. E quando chegarmos nos períodos do ano, que é chamado de Semana Santa, vamos sim, meus irmãos, nos debruçar, estudar a Páscoa do Senhor, celebrar sim a Páscoa do Senhor, a verdadeira Páscoa, porque fala de Cristo. Fala de Cristo. E a obra do nosso Senhor Jesus Cristo é uma obra que redimiu todo o seu povo. É uma obra que redimiu a mim e a você. E o sangue do Cordeiro é a única coisa que faz diferença entre o povo de Deus
e aqueles que não são o povo de Deus. Não tem diferença nenhuma. Ou seja, a diferença entre o mundo e a igreja, a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre quem é de Deus e quem não é de Deus, a diferença entre o joio e o trigo é Cristo. Tirou Cristo e o seu sangue. O que é que diz lá em Romanos? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Absolutamente todos. Então, meus irmãos, que Deus nos dê essa consciência. Que Deus nos dê graça para que estejamos contados e sejamos contados, que nós somos contados. A verdadeira igreja de Deus é assim. E Ele vai nos dar essa graça porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como diz lá em Apocalipse, as nossas vestiduras foram lavadas no sangue do Cordeiro. Na verdade, as nossas vestiduras foram trocadas pela dele. Ele assumiu as nossas vestes de pecado e nos deu vestes limpas, vestes puras, vestes sem mácula. Que Ele nos dê graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando. Amado Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos dá da Tua graça, da Tua misericórdia, para olharmos para a obra de Cristo na cruz do Calvário e louvarmos o Teu nome. E vermos o verdadeiro Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, o Deus que se fez homem por amor a nós, que sofreu as nossas culpas por amor a nós. Nos abençoa, nos dá graça para entendermos e quando estivermos sentados à Tua mesa, na ceia do Senhor, nas nossas igrejas, estejamos com o coração alegre, exultante pela obra que foi feita por amor a nós, em Cristo Jesus. E que a Páscoa, ao lermos sobre a Páscoa, sobre o Cordeiro Pascal, sobre as obras que Tu pediste que o Teu povo fizeste na antiguidade, na antiga aliança, nos remeta a Cristo Jesus, hoje e sempre. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.